Qual é o investimento mais valioso que você pode fazer em sua vida? Reserve um momento para realmente considerar essa pergunta. Para muitos, a resposta imediata pode ser imóveis, ou talvez investir em ações, ou até mesmo abrir uma empresa. Sim, esses caminhos são significativos. Eles certamente podem ajudá-lo a acumular riqueza, abrir portas para novas possibilidades e até mesmo transformar sua situação financeira. A realidade é a seguinte: você pode perder sua casa, seu emprego ou suas economias no mercado de ações. Mas se você se dedicou ao crescimento pessoal, se encheu sua mente de conhecimento, desenvolveu habilidades e adquiriu sabedoria, você leva isso consigo para onde quer que vá. Ninguém jamais poderá tirar isso de você. Contudo, considere o seguinte: o mundo está cheio de pessoas correndo atrás de oportunidades, mas muitas delas nunca dedicam tempo para se preparar para realmente aproveitar essas oportunidades quando elas aparecem. Alguém despreparado pode tropeçar em um pouco de sucesso, mas sem o conhecimento para mantê-lo, esse sucesso pode desaparecer rapidamente. Por outro lado, o indivíduo que investiu em aprendizado e autoaperfeiçoamento pode perder tudo hoje e reconstruir tudo amanhã, porque ele próprio é o verdadeiro ativo. Deixe-me compartilhar uma severicado mentalmente lição que mudou completamente minha perspectiva. Meu mentor me disse certa vez: Jim, se você quer que as coisas sejam melhores para você, você precisa ser melhor. A riqueza não começa com o que está em sua carteira, mas sim com o que cultivou na PAD está em sua mente. Uma mente treinada, equipada e preparada é o que, em última análise, gera riqueza. Passam horas percorrendo as mídias sociais, assistindo a vídeos, ou buscando entretenimento, mas não dedicam nem meia hora para ler um livro que poderia alterar drasticamente seu futuro. Economizam para comprar o último aparelho, mas hesitam em investir uma pequena quantia em um seminário, em uma nova habilidade ou no desenvolvimento pessoal. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas está condicionada a buscar conforto em vez de crescimento. Portanto, aqui está o meu desafio para você desde o início. Pergunte-se honestamente: estou investindo genuinamente em mim mesmo, ou estou simplesmente esperando que a vida melhore por si só? A esperança por si só não é uma estratégia. Você precisa plantar sementes de conhecimento e cultivar-se para se tornar o tipo de pessoa que as oportunidades não podem ignorar. Esse é o verdadeiro caminho para a riqueza duradoura, para a liberdade e para a vida que você deseja. Se você ficar comigo até o fim desta mensagem, prometo compartilhar os princípios e as etapas práticas que podem ajudá-lo a mudar sua mentalidade, aumentar seu valor e investir na única coisa que nunca perderá seu valor. Sua riqueza não é algo que você pode segurar em suas mãos, é algo que você segura em sua cabeça. Essa é a primeira e mais crucial mudança que você deve fazer se quiser construir algo duradouro. A maioria das pessoas acredita erroneamente que riqueza é ter dinheiro no banco, possuir uma propriedade ou administrar um negócio lucrativo. Embora essas coisas sejam importantes, elas não são a fonte, são o resultado. A verdadeira fonte, a raiz, é invisível, escondida sob a superfície. Na vida, essa raiz é a sua mente, suas ideias, suas habilidades, sua compreensão. A riqueza não começa quando você ganha seu primeiro milhar, ou até mesmo seu primeiro milhão. Ela começa no momento em que você se compromete com essa Everest. O crescimento pessoal. Começa quando você reconhece que uma mente afiada e bem treinada criará mais oportunidades do que o Valcaraha que você jamais poderia encontrar por acaso. A educação é a semente a partir da qual a riqueza cresce. Pense assim. Pense assim. Fazendeiro que não planta nada, não pode esperar uma colheita. Mas um fazendeiro que semeia uma boa semente, nutre-a e cuida dela, inevitavelmente verá uma colheita. E quero deixar claro que não estou me referindo apenas à educação formal. A obtenção de um diploma pode ajudá-lo a ganhar a vida, mas a autoeducação é o que pode ajudá-lo a construir uma fortuna. Ler livros, buscar mentores, aprender com aqueles que alcançaram mais, registrar seus pensamentos em um diário e desafiar-se com novas ideias. Essas são as formas de educação que levam a uma riqueza duradoura. O mundo
Muda rapidamente, o dinheiro pode desaparecer, os mercados podem despencar, mas se você investiu em aprendizado, tem a capacidade de se adaptar, e a adaptabilidade é a chave para vencer em qualquer ambiente. Todas elas compartilham uma característica: investiram em si mesmas muito antes de terem títulos, riqueza ou reconhecimento. Elas foram estudantes antes de se tornarem mestres, e nunca pararam de aprender. Esse é o segredo. As pessoas ricas continuam aprendendo porque entendem que a mente é o verdadeiro motor do sucesso. É aqui que muitas pessoas erram. Elas correm atrás dos frutos do interesse. Sucesso sem cultivar a raiz. Elas querem dinheiro sem desenvolver a mentalidade certa, sucesso sem adquirir as habilidades necessárias e oportunidades sem a preparação adequada. Mas se você tomar a decisão hoje de tratar a educação como sua semente e plantá-la de forma consistente, sua colheita será inevitável. Pode levar tempo, assim como as plantações precisam de estações para crescer, mas os resultados virão. Então pergunte a si mesmo: que você está plantando todos os dias? Todos os dias, você está semeando algo em sua mente. É entretenimento, distração e barulho, ou é sabedoria, ideias e estratégias? Sua riqueza futura será um resultado direto do que você escolher plantar em sua mente hoje. Há uma mensagem que quero que você lembre, é esta: o retorno da educação dura a vida inteira. Quando você investe em ações, o valor delas pode aumentar ou diminuir. Mas quando você investe seu tempo, energia e dinheiro em sua própria educação, os retornos nunca param. Eles lhe pagam por toda a vida, muitas vezes de maneiras que você nem imagina. Pense nisso. O livro que você lê hoje pode despertar uma ideia que o levará a uma promoção daqui a 5 anos. A educação planta sementes que dão frutos não apenas em uma estação, mas em todas as fases de sua vida. Aqui está a beleza. A educação se multiplica. O que você aprende uma vez pode ser aplicado repetidamente. Se você dominar a administração do dinheiro, essa lição o beneficiará todos os dias. Se você desenvolver habilidades sólidas de comunicação, você as usará nos negócios, nos relacionamentos e nas funções de liderança, onde quer que vá. Você não está aprendendo apenas para hoje, está aprendendo para amanhã, para a próxima década e para o resto de sua vida. Entendo como é fácil deixar isso passar despercebido. Você ouve as pessoas falarem sobre investir em si mesmo, concorda em teoria, mas depois a vida fica agitada. Contas, prazos, distrações. Você diz a si mesmo que fará isso mais tarde, mas mais tarde muitas vezes se torna nunca. É por isso que eu o incentivo a ficar comigo até o final desta mensagem. Antes de terminarmos, vou lhe oferecer um desafio simples e prático, algo pequeno que você pode fazer imediatamente, não no próximo ano ou algum dia, mas hoje, para começar a investir em sua educação. Se você der esse você lhe passo, isso criará um impulso, e o impulso é incrivelmente poderoso. Você não precisa mudar toda a sua vida da noite para o dia. Tudo o que precisa é começar, um passo, uma escolha, uma ação. Isso é tudo o que é necessário para definir um novo rumo. Se você abordá-lo com intenção, começará a ver como até mesmo o menor investimento diário em que é necessário educação pode alterar drasticamente o rumo de sua vida. Portanto, deixe-me ser o mais claro possível. Se você me der sua atenção nos próximos minutos, compartilharei com você as chaves para obter retornos que o beneficiarão por toda a vida. Essa é a promessa da educação. E tudo começa no momento em que você decide investir em si mesmo. Deixe-me contar uma história pessoal. Quando eu tinha 25 anos, estava falido. Não apenas lutando, mas realmente falido. Tinha apenas alguns centavos em meu nome, credores batendo à minha porta e uma cabeça cheia de desculpas. Eu tinha uma esposa e uma filha pequena, e estava ficando para trás em minhas promessas, minhas contas e meus sonhos. A parte mais difícil era que eu não era preguiçoso, estava trabalhando duro, dedicando horas, fazendo o que achava certo, e ainda assim, não tinha nada para mostrar. Lembro-me de uma noite em que olhei para minha vida e fiz a mim mesmo uma pergunta difícil: como
Posso estar trabalhando tanto e ainda não chegar a lugar algum? Fui honesto o suficiente para admitir que algo não estava funcionando, mas não sabia o que era. Mas o que eu realmente precisava era de conhecimento, eu só não tinha percebido isso ainda. Veja bem, eu cresci acreditando que o trabalho árduo por si só cuidaria de você. Essa foi a filosofia que herdei. Bater o ponto, dar o melhor de si, e as coisas de alguma forma dariam certo ponto. Você pode passar um dia inteiro trabalhando incansavelmente, cavando buracos, e não ter nada para mostrar, a não ser uma dor nas costas. Embora o trabalho árduo seja importante, o esforço sem um senso claro de direção é simplesmente energia desperdiçada. Eu nunca tive falta de esforço. O que realmente me faltava era direção. Mais especificamente, faltava-me educação. Não no sentido tradicional de escolaridade, mas no tipo de educação que molda seu pensamento e seu futuro. No entanto, nunca me ensinaram a pensar sobre dinheiro, a estabelecer metas significativas, a administrar meu tempo ou a me concentrar no crescimento pessoal. Essa ausência fez com que eu me sentisse preso, sem um plano, uma filosofia orientadora ou qualquer estratégia real. A realidade é que, se você não assumir o controle e projetar sua própria vida, outra pessoa fará isso por você, e é bem provável que os planos dela para você não sejam muito ambiciosos. Essa constatação marcou um momento crucial em minha vida, que aconteceu no dia em que conheci um homem chamado Earl Shea. Suas palavras foram um choque, mas foram ditas com tanta sinceridade que eu sabia que ele estava me dizendo a verdade. Então ele compartilhou algo que ficou comigo desde então. Se quiser que as coisas mudem, você tem que mudar. Não era a economia, meu chefe, ou a massote que estavam me impedindo. Era eu mesmo. Eu não havia investido em mim mesmo, não havia buscado educação de verdade, e não havia crescido como pessoa. Essa decisão foi o verdadeiro começo de tudo para mim. Sempre me lembrarei da primeira vez em que meu mentor disse: a educação formal fará com que você ganhe a vida, a autoeducação fará com que você ganhe uma fortuna. Mas à medida que eu ouvia mais, a mensagem ficou clara. Ele não estava descartando a educação formal, mas sim destacando que o que você aprende na escola pode ajudá-lo a ganhar um salário, mas o que você escolhe aprender por conta própria, movido pela curiosidade e pelo desejo, pode construir uma fortuna. Estava cansado de não ter dinheiro e de fazer promessas à minha família que não podia cumprir. Ali estava um homem bem-sucedido, confiante e sábio, disposto a compartilhar seu conhecimento. Quando ele disse essas palavras, foi como se uma luz se acendesse dentro de mim. Eu havia parado de aprender no dia em que saí da escola, pensando que minha educação estava completa, quando na verdade mal havia começado. O explicou que a vida não o recompensa pelo que você sabe, ela o recompensa pelo que você se torna. Para se tornar mais, você deve aprender mais, não apenas fatos, mas princípios e sabedoria. Ele me incentivou a tratar meu desenvolvimento pessoal como um negócio, dedicar tempo e recursos a ele, comprar livros, participar de seminários, procurar mentores, manter um diário e desafiar minha mente. Quanto mais eu aprendesse, mais poderia ganhar. Essa ideia me tocou profundamente. Percebi que havia passado muito tempo esperando que as massas se querine da a primitivade ele massa se querine da circunstâncias melhorassem, quando na realidade era eu quem precisava mudar. Aceitar isso mudou toda a minha perspectiva. Não me sentia mais preso ou impotente. A melhor parte é que eu poderia começar imediatamente. Não precisava da permissão de ninguém, de uma bolsa de estudos ou de uma oportunidade especial. Essa lição se tornou o ponto de virada em minha vida e mudou a forma como eu via cada dólar que gastava e cada hora do meu dia. Em vez de gastar dinheiro com entretenimento, comecei a investir em minha educação. Em vez de procurar maneiras de escapar do meu trabalho, comecei a ver meu trabalho como uma sala de aula. Earl me ensinou que a autoeducação não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de se tornar uma pessoa de valor. Essa única ideia, a de que a autoeducação constrói fortunas, tornou-se a semente a partir da qual tudo o mais em minha vida cresceu. Ela marcou o momento em que parei de andar à deriva e comecei a projetar minha vida.
O momento em que parei de desejar e comecei a trabalhar em mim mesmo. Um dos primeiros hábitos que meu mentor me incentivou a desenvolver foi a leitura diária. Ele explicou que o conhecimento se acumula da mesma forma que o dinheiro. Experimente você reservar um pouco de tempo todos os dias. Com o passar dos anos ele se transformará em uma riqueza de sabedoria. Mas ele me desafiou a tentar. Então comecei a ler 30 minutos por dia, pegando um livro aqui e outro ali. Às vezes, eu não entendia totalmente o que lia, e às vezes o progresso parecia lento, mas eu persistia. Depois de alguns meses, notei mudanças reais. Minhas conversas se tornaram mais ricas, tive novas ideias e consegui responder a perguntas que nunca havia conseguido antes. Outras pessoas notaram a diferença em mim, e eu notei em mim mesmo. 30 minutos por dia pode não parecer muito, mas em uma semana são 3 horas e meia. Ao longo de um ano você terá lido pelo menos uma dúzia de livros ou mais. Imagine o que isso faz por uma pessoa, pois transforma seu pensamento, sua perspectiva e suas ações. Um ano de leitura consistente pode fazer com que você deixe de se sentir perdido e confuso e passe a se sentir concentrado e preparado. Os livros lhe dão acesso às mentes dos maiores pensadores da história. Você pode se sentar com a sabedoria de Lincoln, Churchill, Solomon, Carnegie, e deixar que as lições deles moldem sua vida. Mesmo que nunca os conheça pessoalmente, os livros deles podem se tornar seus mentores, ensinando-lhe lições que podem mudar seu destino. Quando comecei, não tinha muito dinheiro, mas assumi o compromisso de que cada dólar que sobrava seria destinado a livros. Eu tratava os livros como alimento para a mente, porque é exatamente isso que eles são. Assim como seu corpo precisa ser nutrido todos os dias, sua mente precisa não para somente você ser alimentada diariamente. Se você alimentar bem sua mente, ela produzirá ideias, estratégias e percepções que podem sustentá-lo por toda a vida. Sei que algumas pessoas podem dizer: Jim, não sou um leitor, não gosto de livros. Eu também não gostava de estar falido, mas certamente apreciava os resultados da leitura. Disciplina significa fazer o que deve ser feito até que se torne o que você quer fazer, e a disciplina da leitura diária é um dos hábitos mais gratificantes que você pode desenvolver. Faça isso por um mês, por um ano, e depois olhe para trás. Você mal se reconhecerá. O conhecimento, assim como o dinheiro, cresce com investimentos consistentes e os retornos são exponenciais. Estar perto do conhecimento significa estar perto do sucesso. Se você passar seu tempo com pessoas que reclamam, dão desculpas e resistem ao crescimento, as atitudes delas passarão para você. Mas se você optar por estar perto daqueles que são bem-sucedidos, motivados e disciplinados, os hábitos e a mentalidade deles também o influenciarão. E isso faz toda a diferença. Lembro-me muito bem de meu primeiro seminário. Na época, eu nem sabia o que era um seminário. Um amigo sugeriu que eu participasse, e embora o ingresso parecesse caro para alguém que mal tinha alguns dólares para gastar, algo dentro de mim me incentivou a ir. O palestrante compartilhou ideias sobre disciplina, estabelecimento de metas, responsabilidade e riqueza que me atingiram como um raio. Foi como se alguém tivesse aberto uma janela em uma sala escura e de repente eu pudesse ver o que estava perdendo. Mas não foram apenas as ideias do palco que causaram impacto, foram também as pessoas na sala. Homens e mulheres de todas as esferas da vida, todos ansiosos para aprender e crescer. Estar na companhia deles me elevou e me lembrou de que eu não estava sozinho em meu desejo de melhorar. Esse senso de comunidade me inspirou a continuar. E depois houve os mentores. Conhecer Urushai foi uma bênção. Ele se tornou a voz orientadora em minha vida. Ele me ensinou que, se eu quisesse que as coisas mudassem, eu teria de mudar, e que investir em meu próprio crescimento era o melhor investimento que eu poderia fazer. Eu nunca o teria conhecido se não estivesse disposto a entrar em ambientes onde o conhecimento estava sendo compartilhado. Algumas pessoas hesitam, preocupadas. E se for um desperdício de dinheiro? Deixe-me dizer-lhe que desperdicei muito dinheiro em entretenimento e hábitos que não levavam a lugar algum antes de descobrir a autoeducação, mas nunca me arrependi de
Um único dólar gasto em aprendizado ou em estar perto de pessoas que estavam à minha frente. Esse conhecimento e essa influência continuaram a render dividendos ano após ano. Portanto, se quiser transformar sua vida, coloque-se na presença da sabedoria. Vá ao seminário, leia o livro, encontre o mentor. Às vezes basta uma única ideia, uma conversa não significativa ou um novo relacionamento para mudar completamente a direção de sua vida. Uma das maneiras mais rápidas de aprofundar seu conhecimento sobre qualquer assunto é ensiná-lo a outra pessoa. Quando você ensina, descobre rapidamente a diferença entre o que realmente entende e o que apenas achava que entendia. Aprendi essa lição logo no cobre início, quando comecei a compartilhar um pouco de sabedoria com meus amigos e colegas. No começo, eu não me sentia qualificado. Afinal, eu mesmo ainda estava aprendendo menos, mas acabei percebendo que não é preciso ser um especialista para compartilhar algo valioso. E se eu participasse de um seminário e ouvisse uma frase que me inspirasse, poderia repeti-la para alguém de quem gostasse. Cada vez que eu fazia isso, percebia que a ideia se tornava mais vívida e memorável em minha própria mente. Doar conhecimento não o diminui, em vez disso ele o reforça e fortalece dentro de você. É como exercitar um músculo. Quanto mais você o usa, mais forte ele se torna, e quanto mais você ensina, mais aprende em troca. É por isso que algumas das pessoas mais sábias que você conhecerá são professores. Elas passaram anos convivendo com ideias, explicando-as repetidamente, refinando seu entendimento a cada vez. Lembro-me de uma vez em que compartilhei uma das lições de Earl Schoff com um colega. Então ele perguntou: "O que você acha que isso significa?" Tive de colocar a ideia em minhas próprias palavras, e ao fazê-lo, percebi que a compreendia mais profundamente do que antes. Essa única conversa incorporou a ideia em minha própria filosofia de uma forma que a simples leitura nunca conseguiria. Compartilhe-as, discuta-as com sua família, fale sobre elas com seus amigos, converse sobre elas com seus colegas de trabalho, não de uma forma que dê lições ou pregue, mas de uma forma que convide a conversa e desperte a curiosidade. E você nunca sabe o quanto seu próprio pensamento ficará mais claro ao explicá-lo para outra pessoa. Ensinar não significa ser perfeito ou ter todas as respostas, mas sim estar disposto a transmitir o que você tem, para que ele possa crescer tanto em você quanto nos outros. Aprender ensinando não é apenas uma forma de ajudar os outros, é também uma das maneiras mais eficazes de ajudar a si mesmo. A maioria das pessoas gasta seu dinheiro em entretenimento, e eu entendo o apelo. Mas há um problema. O entretenimento satisfaz o momento, enquanto a educação o prepara para o futuro. Se não tomar cuidado, você pode passar a vida inteira pagando por momentos fugazes, sem nunca investir no conhecimento que se acumula com o tempo. Mesmo assim, eu encontrava uma maneira de juntar dinheiro para sair à noite ou para algo que me fizesse sentir bem temporariamente, mas, na manhã seguinte, minha situação continuava a mesma. Eu ainda estava sem dinheiro, ainda estava atrasado, ainda estava preso, e se, em vez de gastar tudo em entretenimento, eu investisse em habilidades, livros, cursos, qualquer coisa que me tornasse melhor? Esse único pensamento mudou tudo para mim. O dinheiro gasto em conhecimento sempre dá retorno. Sempre. Você pode comprar o Bonto livro por $10, e uma única ideia dele pode economizar $10.000. Você pode participar de um seminário que custa algumas centenas de dólares, e a conexão que fizer lá pode levar a uma vida inteira de oportunidades. Essa é a diferença entre os que constroem riqueza e os que lutam. Os ricos veem o dinheiro não apenas como algo a ser gasto, mas como algo a ser investido em si mesmos em primeiro lugar. Não estou dizendo que você nunca deve se divertir. A vida deve incluir alegria, risos e lazer. Muitas pessoas caem nessa armadilha, achando que estar ocupado ou entretido significa que estão avançando. O verdadeiro progresso só vem por meio do crescimento, e o crescimento só acontece quando você entreter. Investe nele. Considere o seguinte: se, no próximo ano, você redirecionasse apenas uma pequena parte do que normalmente gasta em entretenimento para educação, quanto poderia mudar? Se você pegasse $50 por mês que normalmente gasta em Change
filmes, jantares fora ou aparelhos eletrônicos e os aplicasse em livros, aulas ou seminários, ao final do ano teria investido $600 em si mesmo. Não se trata apenas do dinheiro, mas do conhecimento, da confiança e das habilidades que o investimento traz. Aqui está outro segredo. As habilidades se pagam muitas vezes. Se você aprender a vender, nunca ficará desempregado. Se aprender a liderar, as pessoas sempre o seguirão. Esse é o poder de investir em suas próprias habilidades. O entretenimento pode lhe dar uma risada hoje à noite, mas a educação lhe dará liberdade nos próximos anos. 1 dos hábitos mais valiosos que já desenvolvi foi manter um diário. No início, parecia insignificante, apenas um caderno, uma caneta e alguns pensamentos rabiscados no final do dia. Mas com o passar do tempo, esse pequeno hábito se tornou um dos meus maiores tesouros. A memória é frágil, as ideias se esvaem, as lições desaparecem e os insights somem. Mas quando você as registra por escrito, elas se tornam suas para sempre. Lembro-me de quando meu mentor me aconselhou pela primeira vez a manter um diário. A tinta mais fraca é melhor do que a memória mais forte. Início, não levei isso muito a sério, mas decidi tentar. Comprei um caderno simples e comecei a anotar as coisas que estava aprendendo, uma citação de um livro, um princípio de um seminário, uma observação do meu próprio dia. Inicialmente, minhas anotações eram dispersas, mas quanto mais eu escrevia, mais percebia que estava construindo algo significativo. Um registro pessoal, uma biblioteca do meu próprio crescimento. Anos mais tarde, olhar para aqueles diários era como abrir um baú do tesouro. As páginas estavam cheias de ideias que me moldaram, lembretes de desafios que superei e percepções que quase esqueci, mas que precisei novamente. Algumas dessas páginas continham ideias de $1 milhão. Não porque a ideia em si valesse $1 milhão, mas porque aplicá-la em minha vida produziu resultados muito mais valiosos do que dinheiro. Se eu não as tivesse anotado, poderia tê-las perdido para sempre. O que descobri é que um diário é mais do que apenas um registro do que você aprende. É também uma ferramenta poderosa para a reflexão. Escrever força você a desacelerar e pensar sobre as coisas. Quando você coloca uma ideia no papel, precisa processá-la. Você se pergunta: o que isso significa para mim? Esse processo aprofunda a lição, transformando a informação em transformação. A beleza de um diário é que seu valor aumenta com o tempo. Quando você começa, pode não parecer muito, algumas anotações aqui e ali. Depois de 5 anos você tem um mapa de quem você era, o que aprendeu e como mudou. Depois de 10 anos ele se torna inestimável. Não é apenas a sua história, é a sua sabedoria, escrita de próprio punho. Sempre digo às pessoas que tratem seus diários como uma mina de ouro pessoal. Dia, você folheará essas páginas e encontrará exatamente o pensamento, o incentivo ou a resposta de que precisa. Isso lembrará de que você esteve em uma jornada o tempo todo, um passo de cada vez, uma lição de cada vez. Daqui a alguns anos você se agradecerá por ter dedicado tempo a isso. Agora, quero tornar isso prático para você porque embora soditarai do kunima chupare beisaila comaido ideias sejam maravilhosas, elas só mudam a sua vida quando você as coloca em ação. A ação é o que transforma a sabedoria em resultados. Portanto, aqui está o meu desafio para você nesta semana. Pegue $20 e invista em sua educação. Não em uma saída à noite, ou em algo que não existirá mais amanhã, mas em algo que alimentará sua mente e moldará seu futuro. Apenas $20 é o suficiente para um bom livro, um curso de curta duração ou até mesmo um pequeno seminário em sua região. Você pode se perguntar se algo tão pequeno pode realmente fazer a diferença. Deixe-me assegurar-lhe, sim, pode. Porque não se trata apenas dos $20. Trata-se da decisão. Trata-se de dizer a si mesmo de hoje em diante: sou o tipo de pessoa que investe em meu próprio crescimento. Quando você assume esse compromisso, tudo mais começa a mudar. Quando tiver em mãos o livro, o curso ou o ingresso para o seminário, eis a próxima etapa.
Ao ler o livro, anote 3 lições que se destacaram para você, não 30, apenas 3 ideias que chamem sua atenção, despertem sua curiosidade ou façam parar e refletir. Depois, aqui está a parte mais importante. Pegue uma dessas lições e aplique-a imediatamente. Portanto, se a lição for sobre economia, comece a move-a. Economizar hoje mesmo. Se for sobre comunicação, use-a em sua próxima conversa. Use-a em sua próxima conversa. For sobre disciplina, coloque-a em ação antes do fim do dia. Quando comecei esse hábito, fiquei genuinamente surpreso com a rapidez com que minha vida começou a mudar. Eu pegava um livro, extraía 3 insights importantes e quase imediatamente me via com uma nova perspectiva sobre dinheiro, uma nova abordagem para meu trabalho ou uma maneira melhor de administrar meu tempo. O processo nunca me pareceu esmagador. Era direto e gerenciável. E, por ser tão simples, consegui mantê-lo de forma consistente. Com o tempo, essas pequenas lições se acumularam, empilhando-se como tijolos, e percebi que estava estabelecendo uma base totalmente nova para minha vida. Você gastará $20 em 2 horas de entretenimento passageiro. Ou investirá a mesma quantia para obter um retorno que pode durar a vida inteira. Essa é a decisão que você tem diante de si, neste momento. Se aceitar esse desafio, se realmente se comprometer com ele, ao final da semana você não só terá investido em seu próprio crescimento, mas também terá demonstrado a si mesmo que leva a sério seu futuro. Nunca subestime o impacto de uma única decisão aparentemente pequena, que pode ser o início de um caminho totalmente novo. Portanto, eu o incentivo a aceitar o desafio. Gaste $20, aprenda 3 lições e coloque uma delas em prática. Não veriloque uma delas em ponto. Faça isso e observe as mudanças que começarão a ocorrer. A educação não é um destino que você alcança ou uma tarefa que você verifica quando recebe um diploma. Não é um evento único que acontece na sua juventude e depois termina. A verdadeira educação é uma jornada para toda a vida. É um investimento contínuo. Algo que você carrega consigo durante toda a sua vida. O momento em que você para de aprender é o momento em que começa a ficar para trás, porque o mundo continua evoluindo, quer você escolha crescer com ele ou não. Eu costumava acreditar, como muitos outros, que a educação terminava quando a escola terminava. A realidade é que cada nova estação da vida exige uma nova versão de você mesmo. Para atender a essas novas demandas, você deve continuar aprendendo. As habilidades que lhe serviram há 5 anos podem não ser suficientes daqui a 5 anos. A mentalidade que o trouxe até aqui talvez não o leve até o fim do caminho. É por isso que você não pode ver a educação como um evento único. Ela deve se tornar um modo de vida. Pense nisso como plantar sementes. Se um agricultor plantasse apenas uma vez e esperasse comer pelo resto da vida, chamaríamos isso de tolice. A cada ano, o fazendeiro precisa plantar novamente, cuidar do solo, regar as plantações e cuidar da colheita. É assim que a abundância é criada. A educação funciona da mesma forma. As sementes que você planta hoje, em sua mente, produzirão uma colheita amanhã. A beleza é que o solo de sua mente nunca se torna estéril. Ele pode continuar produzindo, desde que você continue semeando. Cada livro que você lê, cada seminário a que assiste, cada conversa com um mentor, cada anotação no diário, tudo isso são sementes. Com o tempo, essas sementes crescem e se transformam em uma floresta de sabedoria, fornecendo sombra e alimento para o resto de sua vida. Mas a verdade é que, independentemente de sua idade, formação ou circunstâncias, você sempre pode plantar novas sementes. Você pode decidir agora mesmo que sua educação não terminou. Ela está apenas começando. Essa decisão o manterá vibrante, crescendo e vivo muito tempo depois de outros terem desistido. Não deixe sua mente ficar em pouso. Não deixe que seu futuro dependa apenas do que você aprendeu anos atrás. Continue plantando, continue regando, continue colhendo. A educação não é apenas uma estação, é um compromisso para toda a vida. Quanto mais você investir nela, mais rica sua vida se tornará. Sempre que falo sobre a importância de investir em sua educação, quase posso ouvir as dúvidas que as pessoas têm.
Elas dizem coisas como: Jim, sou muito ocupado, não tenho tempo para ler todos os dias, não posso pagar seminários ou cursos. A vida pode ser muito pesada, as contas se acumulam, as responsabilidades aumentam, e o tempo livre parece escasso, o dinheiro pode parecer escasso. Mas deixe-me dizer, essas desculpas são exatamente o que o manterá preso. Eu dizia que não tinha dinheiro para investir em mim mesmo, mas a verdade é que eu tinha o dinheiro, só que preferia gastá-lo em outro lugar. Sempre encontrava alguns dólares para tomar um café, sair à noite, ou algo que me desse gratificação instantânea. Mas quando se tratava de comprar um livro, de repente eu dizia que estava sem dinheiro. Isso não é estar sem dinheiro, é uma questão de prioridades. Quanto ao tempo, todos temos as mesmas 24 horas por dia. A verdadeira questão não é se você tem tempo, mas como você escolhe usar o tempo que já tem. Você não precisa de 8 horas por dia para mudar sua vida. Às vezes você só precisa de 30 minutos, ou até mesmo de apenas 10. Trata-se de aproveitar os pequenos espaços de tempo que os outros desperdiçam e transformá-los em algo valioso. Leia um capítulo enquanto espera, ouça um programa de áudio durante o La siesta quarto de trajeto, anote um pensamento em seu diário antes de dormir. Pequenos investimentos diários se somam ao longo do monte e se ergo tempo. Muitas vezes subestimamos o que ações pequenas e consistentes podem realizar. Se você depositar $10 em uma conta poupança toda semana pode não parecer muito no início. Mas depois de 1 ano ou 5 anos isso se transforma em algo significativo. A educação funciona da mesma forma. Compre um livro, leia 10 páginas, anote uma ideia. Faça isso todos os dias e, em 1 ano, você estará muito à frente daqueles que alegaram estar muito ocupados ou sem dinheiro para tentar. Conheci pessoas cujas vidas foram transformadas por um único livro que custou menos do que um almoço, um seminário que custou menos do que um par de sapatos ou uma conversa com um mentor que não custou nada além da coragem de perguntar. O problema não é que o investimento seja grande demais, é que as pessoas subestimam seu valor. Portanto, se você se pegar pensando, não tenho tempo, não tenho dinheiro, faça uma pausa e repense. A verdadeira questão é se você direcionará esses recursos para coisas que desaparecem ou para coisas que se multiplicam. Até mesmo $10 podem comprar um livro, e esse livro pode conter a ideia que mudará seu futuro para sempre. A consistência é o ingrediente de secreto. A maioria das pessoas superestima o que pode alcançar em um curto período de tempo e subestima o que pode realizar com disciplina constante ao longo do tempo. Por experiência própria, não são as ações grandes e dramáticas que mudam sua vida, são as pequenas e consistentes. Aplicar uma única nova habilidade ao longo do tempo pode redirecionar todo o seu futuro. Quando comecei a ler regularmente, não parecia revolucionário. Era simples, 10 páginas por dia, às vezes até menos. Mas, depois de 1 ano, eu havia terminado 12 livros. 12 autores diferentes influenciaram meu pensamento e o resultado foi mais do que apenas conhecimento. Foi uma perspectiva transformada. Esse é o poder da consistência. Ela molda você gradualmente até que um dia você percebe que não é a mesma pessoa de 1 ano atrás. Mas esse único evento foi suficiente para me manter inspirado, conectado e aprendendo com aqueles que estavam à minha frente. Olhando para trás, vejo como essas escolhas anuais resultaram em uma carreira completamente diferente daquela em que comecei. Quero que você se lembre de uma coisa importante: sua mente é seu bem mais valioso, não sua conta bancária, não seu cargo, não suas posses. Essas coisas podem ir e vir, mas uma mente treinada, disciplinada e enriquecida criará valor onde quer que você vá. É um motor que impulsiona seu futuro, e é por isso que cuidar dela, alimentá-la e investir nela deve ser sua maior prioridade. Pense da seguinte forma: se você tivesse uma gansa que botasse ovos de ouro, cuidaria muito bem dela, alimentando-a bem, protegendo-a e mantendo-a saudável, porque ela produz algo precioso. Sua mente é essa gansa. Se você a negligenciar, deixá-la passar fome, ou enchê-la apenas de barulho, não se surpreenda quando os ovos de ouro pararem de chegar. Mas se você investir em sua mente todos os dias, alimentá-la e enchê-la de
Sabedoria, ela o recompensará por toda a vida. Portanto, que este seja o seu incentivo, não espere pelo momento perfeito, não espere até ter mais tempo ou mais dinheiro, comece agora mesmo com o que você tem, leia um livro este mês, participe de um seminário este ano, escreva em seu diário esta noite e alimente sua mente, pois quando você faz da consistência sua aliada, a transformação é inevitável. No final das contas, tudo se resume a você. Você ouviu, refletiu, mas nada disso importa se não agir. As ideias são maravilhosas, mas é a ação que as transforma em realidade. Portanto, eis o meu desafio. Nesta semana, não no próximo mês, nem um dia quando as coisas forem mais fáceis, mas nesta semana, escolha uma maneira específica de investir em si mesmo. Talvez seja um livro que você queira ler, um curso que esteja pensando em fazer ou pedir conselhos a alguém que você admire. Seja o que for, tome a decisão e comprometa-se com ela. E dê um passo adiante. Declare sua intenção aqui e agora. Nos comentários. Escreva o livro que você vai ler, o curso que vai fazer, ou o mentor que vai procurar esta semana. Não fique apenas na sua cabeça. Coloque em palavras, compartilhe onde os outros possam ver. O curso Penas Assur. Namassim Baltic na cena. Esse senso de responsabilidade pode muito bem ser o catalisador que o Adalalaute. Namaltemiarawaranissa. Namaltemiaraltic finalmente o ajudará a cumprir suas metas. Já testemunhei inúmeros casos em que a vida das pessoas foi transformada por meio de um simples compromisso. Às vezes, é uma decisão única de pegar um livro que altera completamente a perspectiva delas. Outras vezes, é participar de um seminário que as apresenta a uma ideia inovadora ou as conecta com o Dr. Conte. Alguém que abre novas possibilidades. Todos esses momentos de mudança de vida começam com uma escolha deliberada. Hoje, essa mesma escolha pode ser feita por você. Portanto, quero lhe fazer uma pergunta: o que você vai decidir? Deixará passar mais uma semana sem fazer nenhum investimento significativo em seu futuro? Ou escolherá, agora mesmo, colocar algo valioso em sua mente, algo que poderá lhe trazer benefícios nos próximos anos? Não espere pelas circunstâncias ideais, porque a verdade é que as condições perfeitas nunca chegam. O crescimento real começa no momento em que você age com os recursos que tem no momento, exatamente onde está. Ao concluirmos, tenha em mente o seguinte: o investimento mais importante que você pode fazer é em si mesmo, não em ações, nem em imóveis, nem mesmo em um empreendimento comercial promissor, mas em seu próprio desenvolvimento pessoal. Quando você aumenta seu próprio valor, o mundo responde, apresentando-lhe mais oportunidades. Quando você aprimora sua mente, descobre soluções onde os outros só encontram obstáculos. Esse é o verdadeiro caminho para a construção do sucesso duradouro, um investimento intencional e disciplinado em si mesmo de cada vez. Lembre-se sempre de que o investimento mais valioso que você pode fazer é em si mesmo, pois priorizar seu próprio crescimento e desenvolvimento produzirá os maiores retornos a longo prazo.